Vamos lá continuar respondendo a peça 002, que trata de uma ação de alimentos gravídicos entre Boaz e Ruth. Um enunciado hipotético foi falado que Boaz não quer contribuir para o sustento do nascituro. Na letra O temos: indica a sanção legal que pode ser aplicada à parte autora da demanda, no caso seria a Ruth. Se ela devidamente cientificada deixar de comparecer sem justa impedimento à audiência de conciliação e julgamento. No caso, como trata-se de um rito especial, ele também vai aplicar as mesmas regras que nós podemos perceber lá na Lei 9.099 dos Juizados Especiais Cíveis. Direito alimentar quer celeridade. E para haver a celeridade se o autor não compareceu, aplica-se o arquivamento. Nada impede de também o não comparecimento o juiz aplicar a multa de até 2% para o autor, por tratar-se de ato que atente contra a dignidade da justiça. No O2, ele coloca em relação ao réu o não comparecimento justificado da parte ré. E se o réu não compareceu, ele também, de acordo com o artigo 7º da lei que trata-se de alimentos gerais, não só o gravídeo, como todo e qualquer tipo de alimento, ele determina que se o réu não comparecer, vai ser aplicado a revelia, além da aplicação conjunta, que o artigo 318, parágrafo único do CPC permite, a aplicação do CPC de forma subsidiária. Então, a aplicação da multa de até 2% ao réu, por tratar-se de ato que atente contra a dignidade da justiça. E essa multa será revertida sempre em favor, no caso de Ruth Boaz, em favor do Estado, porque é uma ação que começa que é de competência estadual, das varas da família estadual. Então vai para o Fundo de Justiça do Estado, Fundejur. Quantas testemunhas são permitidas? Observa-se que o artigo 357 do CPC fala em número de 10. Mas tratando-se de um rito específico, eu não vou aplicar aquela regra, eu vou aplicar a regra específica, porque tem regramento. Se tivesse omissão, não aplicaria. E da mesma forma como nos juizados, artigo 34 da Lei dos Juizados, aqui também aplica-se apenas 3, o máximo de 3 testemunhas por parte. Quem são os legitimados para arguir alegações? Lembrando que, tratando-se de interesse de incapaz, alimentos trata sempre de interesse de incapaz. E no caso aqui, nós temos alimentos gravídicos. Então, o Ministério Público, além das partes, que é o autor e réu, também temos o Ministério Público na função aqui de fiscal da ordem jurídica. Indica o prazo que ele tem para arguir em audiência. Essas alegações, assim como por tratar-se de um rito especial, o prazo é de 10 minutos na audiência. Ela é verbal e reduzida a termo, ou mesmo gravadas e mantida a mídia para as partes. Indique os legitimados ativos para promover a ação para pagamentos alimentares. Aqui nessa pergunta P, eu não falo apenas a ação gravídico. Alimentos gravídicos é só a mãe, a genitora, ela que está com a criança gerando. Então será sempre a mãe. Mas para qualquer tipo de alimentos, diz que os parentes, e esse parentes é até o 3º grau. Então você faz aquela linha e verifica até o 3º grau. Então vamos ter em linha reta, nós temos os pais, avós, bisavós. Temos também os pais podem requerer dos filhos, dos netos, dos bisnetos, porque desce até o 3º grau. Então ela é recíproca entre si. Temos em linha colateral
os tios e os sobrinhos, que também podem requerer alimentos entre si. Ficando excluídos os primos, porque primo já seria parente de quarto grau. Na linha afetiva, que nós temos a consanguínea e a afetiva. Na linha afetiva temos os cônjuges podem pedir. E tem também algumas decisões que é demonstrada que a dependência econômica, e sempre houve a dependência econômica, os enteados também podem. O prazo que o réu tem para apresentar a resposta. Rito célere, então não será de 15 dias, será rito especial, apenas 5 dias. Pergunta-se aqui na letra R se os prazos ficam suspensos durante aquelas férias forense. E o artigo 215 afasta essa suspensão. Lembra da regra sempre: quem tem fome tem pressa. A letra S, ela pergunta como é que seria composto o valor da causa. Então tem que saber o valor da pensão mensal e multiplicar por 12. Esse será o valor da causa. Lembrando que lá na causa de pedir, a pessoa vai trazer a necessidade do nascituro ou daquele que está pleiteando a pensão. Então, calcula-se com base naquela necessidade por 12 meses. Por quê? Não é permitido um revisional com menos de 12 meses, para evitar que utilize a ação, um dos cônjuges utilize a ação para ficar perturbando o outro cônjuge. Em caso de interposição da parte vencida, nesse caso só pode apelar a parte vencida. E pergunta-se em que efeitos a apelação será recebida. Havendo apelação, interposição de apelação pela parte vencida, questiona quais são os efeitos, se só é o devolutivo, se aceita também o duplo efeito, que seria devolutivos e suspensivo. De acordo com o artigo 1012 do CPC, a apelação será, via de regra, recebida no efeito suspensivo. Acontece que, lembra da regrinha que nós falamos? Quem tem fome tem pressa, não pode esperar. Se não suspende os prazos forenses, também a apelação não poderia vir com efeito suspensivo. Tanto é que no parágrafo 1º do artigo 1012 ele trata das exceções. Ele diz assim mesmo que começa a produzir efeitos imediatamente. Se começa a produzir efeitos imediatamente, quer dizer que não tem o efeito suspensivo para quando for a parte condenada em alimentos a pagar alimentos gravídicos. Portanto, os efeitos será apenas no efeito devolutivo. Da mesma forma, o artigo 14 da lei específica que trata de alimentos diz que a apelação será recebida apenas no efeito devolutivo, porque é um impedimento de receber o efeito suspensivo, para não causar prejuízos para aquele que necessita daqueles alimentos para sobreviver. Indica os efeitos do trânsito em julgado. Ora, uma decisão, quando ela é transitada em julgado, ela tem sempre 2 efeitos, que é a imutabilidade. Imutabilidade quer dizer que não cabe mais recurso. E é indiscutível, a matéria não pode ser mais discutível. Começa logo em cima, em seguida ao trânsito em julgado, a fase de cumprimento da sentença. Só se cumpre. Levanta-se um muro, é como se levantasse um muro bem alto, aonde a parte não pode voltar para discutir a matéria. Transitou em julgado. Pergunta-se aqui que seria coisa julgada formal. Coisa julgada formal é quando há um trânsito em julgado, mas de uma decisão aonde o juiz não resolve o mérito. E nesse caso, pode-se propor uma nova ação, artigo 486 do CPC, para discutir aquilo que não foi discutido. Então não teria coisa julgada, um impedimento nenhum.
Só que dentro do mesmo processo, lembrando, dentro do mesmo processo, ela tornou a decisão imutável e não posso mais discutir. Quando a coisa julgada formal, se eu quiser discutir, eu vou discutir propondo uma nova ação idêntica. É o que diz o artigo 337 e o parágrafo 1º e 2º diz o que é uma ação idêntica. E indique o que você entende por coisa julgada material. Ora, coisa julgada material é quando a decisão que transita em julgado houve a resolução do mérito. Qualquer que sejam as hipóteses do artigo 487, eu tenho ali decisão onde houve a resolução do mérito. A coisa julgada não permite a propositura de nova ação. E, inclusive, se a pessoa tentar repetir a ação, ela não será recebida. Quer dizer, por mais que venha a ser recebida na prática, o juiz irá extinguir sem resolução do mérito por tratar-se de coisa julgada material. Não tem como analisar o mérito novamente. Simplesmente extingue, mas para isso a parte ré ela apresenta em sua contestação que é a coisa julgada material. Mas se há um vício na decisão, aí cabe a ação rescisória. Indique que você entende por tornar indiscutível a matéria. Tornou indiscutível, não é mais possível ser conhecida. A matéria ela pode ser conhecida em primeiro grau, através da apelação ela vai ser conhecida em segundo grau, através de um RESP ela volta a ser conhecida ou discutida em terceiro grau, que é o STJ já, na matérias cíveis, e pode ser também discutida em grau especial através de um ESP, se haver afronta à norma constitucional. Então, tornar indiscutível, encerra-se a discussão. Tornou-se indiscutível, a próxima fase é somente cumprimento de sentença ou fase de execução do processo. Indique que você entende por tornar imutável a decisão. Uma decisão torna-se imutável quando ela torna-se pedra. Ela não pode ser mais modificada. E se ela não pode ser mais modificada, ela não pode ser reformada por recurso. Então, torna-se imutável quando não cabe mais recurso. E é através desses recursos que eu vou discutir a matéria em segundo, terceiro ou grau especial. Indique quando ocorre o trânsito em julgado da decisão que julga alimentos. Ora, há um trânsito em julgado quando há dois elementos essenciais: imutabilidade da decisão, não cabe mais recurso, e ela não pode ser discutida em outro grau de jurisdição. Ela não aceita mais subir a um outro grau de jurisdição. Então, nesse caso, a matéria tornou-se imutável. Dois elementos da imutabilidade do trânsito em julgado é a imutabilidade e não poder mais discutir a matéria. Indique a sanção legal, vamos agora para a letra V, a ser requerida pelo exequente para que seja aplicado executado que está em atraso contumaz, contínuo, do pagamento da pensão alimentícia. Olha só, sanção legal primeiro. Primeiro que o juiz vai ter que chamar as partes. Para quê? Ou parte ré, você que tem o dever de fazer o pagamento dos alimentos, o faça, porque você já tem 3 parcelas ou mais em atraso e isso já cabe prisão. Então ele vai oportunizar a parte, se alguém requer, vai oportunizar a parte para que ele pague ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento. Tive um problema financeiro, estou nessa situação. Observa-se que é justificar impossibilidade, não é um contratempo, é uma impossibilidade. Estou impossibilitado, estou desempregado, não estou conseguindo emprego, estou adoentado, estou acamado, eu tenho uma impossibilidade mesmo. Não é simplesmente eu pedir demissão e não quero pagar.
porque ele vai requerer que você pague, mesmo que haja uma, digamos assim, uma revisional na decisão do valor da pensão, mas vai ter que pagar alguma coisa porque ele está sobrevivendo, então ele está comendo, e desses valores que ele utiliza para se sustentar, ele pode também sustentar o filho. É um dever do pai. O dever de cuidar, ele não pode ser de forma alguma afastada. O que pode é não querer ter afeto, mas o dever de cuidar em momento nenhum pode ser afastado. E é preponderante sobre qualquer situação. Prazo máximo que vai ser decretado a esse devedor quanto mais de alimentos. O prazo máximo que o juiz pode decretar a prisão é de 60 dias. O regime de cumprimento dessa prisão civil será sempre o fechado. Indica qual o recurso cabível para reformar a decisão de uma prisão. Ora, quando o juiz dá uma decisão de prisão, ele dá dentro de um processo que não transitou em julgado, então ele faz através de uma decisão interlocutória. Automaticamente, o recurso cabível para a ação interlocutória, artigo 1015 do CPC, nos casos que a lei determinar, é agravo de instrumento. A compensação da prestação de alimentos vencidos do devedor, caso ele venha cumprir integralmente a pena de prisão de 60 dias, ou seja, ele deixa de ser devedor da prestação se ele trocar pela prisão? Não. Ele vai ser preso e continua devendo e pode novamente ser cobrada as 3 próximas que ele atrasar novamente. E vai ser recorrente. E isso não impede também que aquele que tiver com a tutela do incapaz ou a curatela daquele que está pagando ainda, que tem algum impedimento do artigo 4º do Código Civil, nada há de que ele venha promover uma execução para tomar o patrimônio se esse devedor de alimento tiver algum tipo de patrimônio. E, inclusive a casa onde ele reside com a nova família, se assim for. Não há impedimento da penhora e execução do bem de família quando há em relação a pagamento de prestações alimentícias. Indique a hipótese jurídica que pode requerer o desconto em folha de pagamento. Ora, se está pedindo desconto em folha de pagamento, o devedor de alimentos, o pai, aquele que tem o compromisso de pagar os alimentos, tem que estar empregado. Então você pede a folha de pagamento, seja ele funcionário público ou seja ele um empregado seletista. X indica a sanção a ser aplicada àquele que de alguma forma ajuda o devedor de prestação alimentícia a não cumprir o pagamento. Em via de regra, eu conheço um amigo na folha de pagamento que pega e engaveta a decisão do juiz. Aquele que assim o faz pratica um ato criminal. É considerado um crime a prática disso daí. E ela é punida com uma detenção de 6 a 1 ano. Sem prejuízos de outra suspensão no emprego. E essa suspensão no emprego onde ele está é sem recebimento. E então a recusa de executar o desconto em folha por alguém pode resultar na prisão daquele que se recusa. Ou mesmo para aquele que injustificadamente demora em executar os descontos que foi determinado em medida judicial. Isso é um ato atentatório à dignidade da justiça. E aqui ele não pune com multas pecuniárias de 2% do valor da causa. Aqui multa-se com a detenção de 6 a 1 ano, fora outras penalidades administrativas para aqueles que são servidores públicos ou seletistas.